O alto comandante do Vorak estava no convés de observação de sua nau Capitânia, observando outro mundo queimar. Seu rosto escamado não demonstrava emoção enquanto as cidades desmoronavam sob ataques orbitais. Este foi o 47º planeta que suas forças conquistaram somente no século passado. Ele havia parado de contar os mortos há muito tempo. Comandante Vorat, seu subordinado chamado por trás, a resistência superficial foi eliminada. Os centros populacionais estão protegidos para processamento. Vorat virou-se lentamente, seus olhos amarelos refletiam as chamas que subiam do planeta abaixo. Quantos sobreviveram? Aproximadamente 4.000 milhões, comandante. Eles serão excelentes escravos para as colônias mineiras. Vorat assentiu com satisfação. O domínio dos Vorak governou a galáxia por quase 5.000 anos. Naquela época, eles conquistaram mais de 300 espécies. Alguns eles escravizaram, outros simplesmente apagaram da existência. Ninguém os desafiou mais. Ninguém se atreveu. Os Voraks não eram as espécies mais numerosas da galáxia. Eles nem eram os mais velhos, mas eram os mais implacáveis. Toda a sua civilização foi construída sobre uma filosofia simples: os fortes pegam o que querem e os fracos servem ou morrem. Funcionou perfeitamente por milênios. Vorat caminhou pelos corredores de sua nave, seus passos pesados ecoando no chão de metal. Os soldados saudaram quando ele passou. Escravos de uma dúzia de espécies diferentes saíram correndo de seu caminho, com os olhos fixos no chão. O medo seguiu como uma sombra. Ele gostou. Em seus aposentos privados, Vorat ativou um display holográfico mostrando toda a galáxia. Marcadores vermelhos indicavam o território de Vorak. Cobriu quase tudo. Apenas algumas regiões isoladas permaneceram não conquistadas e simplesmente não valiam o esforço. Mundos mortos, espaço vazio, nada de valor. Seus olhos passaram por uma pequena estrela amarela na borda de um braço espiral. O sistema foi marcado com um símbolo antigo, que significa quarentena. Vorat viu aquele marcador durante toda a sua vida e nunca pensou nisso. Ninguém fez isso. Os registros diziam que as espécies nativas haviam sido extintas há milhares de anos, mortas por algum tipo de desastre solar. O planeta estava morto. Não havia nada lá. Ele dispensou a exibição e serviu-se de uma bebida. Amanhã eles começariam a processar os novos escravos. A vida era boa para os Voraks. A 12.000 anos-luz de distância, uma jovem alienígena chamada Kira estava sentada em uma apertada sala de arquivo em uma estação espacial que já tinha visto dias melhores. Ela pertencia aos Mallory, uma espécie de seres pequenos e gentis com pele prateada e grandes olhos escuros. Os Voraks conquistaram seu povo há 300 anos. Agora os Mallory serviam como trabalhadores, servos e, às vezes, coisas piores. Kira era diferente da maioria de sua espécie. Enquanto outros aceitavam o seu destino, ela passava todos os momentos livres estudando, aprendendo, procurando por algo que não conseguia nomear. Os Voraks permitiam que alguns escravos trabalhassem em arquivos e bibliotecas porque esse trabalho estava abaixo deles. Eles nunca imaginaram que um escravo pudesse usar esse acesso para buscar esperança. Esta noite, Kira estava examinando cristais de dados antigos recuperados de uma civilização morta. Os Voraks destruíram o povo Talani há 2.000 anos. Restaram apenas seus registros, guardados como troféus neste arquivo esquecido. A maioria dos cristais não continha nada de interessante. Registros comerciais, dados agrícolas, poesias que nenhum ser vivo poderia ler. Mas um cristal era diferente. Quando Kira o ativou, ela encontrou um mapa estelar diferente de tudo que ela já tinha visto antes. O mapa mostrava a galáxia como era há 6.000 anos, antes dos Voraks chegarem ao poder. Dezenas de civilizações foram marcadas, a maioria já extinta. Mas um marcador chamou sua atenção. Uma pequena estrela amarela na borda da galáxia, rotulada num idioma que ela não reconheceu. Kira passou o texto por um programa de tradução. As palavras que apareceram fizeram seu coração bater mais rápido. Atenção, não se aproxime. Os que dormem descansam aqui. Eles vão acordar quando chegar a hora certa.
Não perturbe o sono deles, pois eles não são como nós. Eles são algo mais. O sono Pin-de-Uns. Kira nunca tinha ouvido esse nome antes. Ela procurou mais informações no arquivo e encontrou referências dispersas nos registros mais antigos. Histórias transmitidas por civilizações que não existiam mais. Contos de uma espécie jovem de um pequeno mundo azul que construiu maravilhas e depois desapareceu. Alguns registros os descrevem como monstros. Outros os chamavam de salvadores. Mas todos concordaram em uma coisa. Eles escolheram dormir e um dia acordariam. Kira olhou novamente para o mapa estelar. A estrela amarela estava em uma região que o Vorex marcou como quarentena. Espaço morto, eles chamavam. Nada que vale a pena levar. Mas e se eles estivessem errados? Ela copiou os dados para um arquivo oculto e apagou seu histórico de pesquisa. Esta era uma informação perigosa. Se o Vorex descobrisse que ela estava pesquisando assuntos proibidos, eles a executariam sem hesitação. Mas Kira não podia deixar isso passar. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu algo que quase havia esquecido que existia. Esperança. O planeta Terra flutuou silenciosamente no espaço. Uma joia azul e verde orbitando uma estrela comum. Da órbita, parecia pacífico. Lindo mesmo. Mas a superfície contou uma história diferente. Grandes cidades permaneciam vazias, suas torres alcançando nuvens que ninguém observava. As florestas cresceram de forma selvagem, cobrindo rodovias e estacionamentos. Os animais vagavam livremente pelas ruas onde bilhões de humanos já caminharam. A natureza recuperou o mundo. Mas abaixo da superfície, algo esperava. As câmaras criogênicas se estendiam por centenas de quilômetros sob todos os continentes. Enormes cidades subterrâneas construídas para abrigar toda a humanidade durante seu longo sono. 8 bilhões de pessoas descansavam em câmaras congeladas. Seus corpos foram preservados em temperaturas próximas do zero absoluto. Eles dormiram por quase 5.000 anos e dormiriam até que os sistemas automatizados decidissem que era seguro acordá-los. Esses sistemas nunca pararam de funcionar. Enquanto a humanidade sonhava, as inteligências artificiais monitorizavam o Sol, rastreavam a galáxia e continuavam a desenvolver a tecnologia que os seus criadores tinham iniciado. Eles construíram fábricas que construíram mais fábricas. Eles melhoraram armas que não precisavam de mão humana para projetá-las. Eles observaram as estrelas e registraram tudo o que aconteceu na galáxia além. As IAs sabiam sobre o Vorex. Eles observaram o Império Reptiliano crescer e se espalhar pela galáxia como uma doença. Eles registraram cada conquista, cada genocídio, cada ato de crueldade, mas não conseguiram acordar a humanidade. A programação deles era clara. Os que dormiam não se levantariam até que o Sol estivesse estável e o perigo passasse. Durante 5.000 anos eles esperaram. Durante 5.000 anos eles se prepararam. Nas profundezas do centro de controle primário, abaixo do que antes era chamado de Suíça, a principal consciência da inteligência artificial, conhecida como Guardian, monitorava um fluxo de dados de satélites de observação solar. O Sol esteve instável durante milênios, produzindo explosões de radiação que teriam matado qualquer ser humano na superfície. Mas agora, finalmente, as leituras estavam mudando. Guardia executou os cálculos 1 milhão de vezes para ter certeza. O ciclo solar estava terminando. Os níveis de radiação estavam caindo. Dentro de 6 meses, o serviço estaria novamente seguro para a vida humana. Depois de 4.947 anos, chegou a hora. Guardian ativou o protocolo do Grande Despertar. Por todo o planeta, sistemas que estiveram adormecidos por milênios ganharam vida. A energia fluiu para as câmaras criogênicas. Robôs médicos realizaram verificações finais em corpos adormecidos. As telas se acenderam, prontas para informar aos que dormiam tudo o que haviam perdido. A primeira fase despertaria o pessoal militar e científico. Precisariam de tempo para avaliar a situação antes que a população em geral aumentasse. O Guardian preparou relatórios detalhados sobre o estado da galáxia, incluindo registros completos do domínio Vorex e seus crimes. A inteligência artificial não tinha emoções, mas se tivesse,
poderia ter sentido algo parecido com satisfação. A humanidade adormeceu quando era uma espécie jovem, mal começando a explorar as estrelas. Eles acordariam e se descobririam mais poderosos do que qualquer civilização na galáxia. Os Vorex construíram seu império na crença de que os fortes poderiam fazer o que quisessem com os fracos. Eles nunca haviam considerado que algo mais forte pudesse estar dormindo fora do seu alcance. Isso estava prestes a mudar. Na Câmara Crio Alpha 7, os olhos da almirante Saracen se abriram pela primeira vez em quase 5.000 anos. A geada estalou em sua pele quando o processo de aquecimento começou. Uma voz robótica falou baixinho em seu ouvido, explicando o que havia acontecido e o que estava para acontecer. Ela ouviu sem expressão. Quando o briefing chegou à sessão sobre as atrocidades do Vorex, sua mandíbula apertou. Quando descreveu as centenas de espécies escravizadas clamando por ajuda, suas mãos se fecharam em punhos. No momento em que ela saiu de seu quarto, ela sabia exatamente o que a humanidade precisava fazer. A galáxia havia se esquecido do pequeno mundo azul no limite do nada. Os Vorex construíram seu império sobre os ossos de espécies inocentes e acreditavam que ninguém poderia detê-los. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Os adormecidos finalmente acordaram e não ficaram felizes com o que viram. A almirante Saracen caminhou por corredores silenciosos há 5.000 anos. As luzes de emergência lançavam longas sombras nas paredes cobertas de gelo. Sua respiração formava nuvens no ar frio, mas ela mal notou. Sua mente estava concentrada na informação que ainda fluía através de seu implante neural. A galáxia havia mudado irreconhecível. Quando a humanidade adormeceu, era uma espécie jovem que estava apenas começando a explorar além do seu sistema solar. Eles conheceram algumas civilizações alienígenas, todas amigáveis, todas curiosas sobre os recém-chegados da Terra. Essas civilizações desapareceram agora, destruídas por um império chamado Domínio Vorex. Sarah parou diante de uma janela que dava para uma das enormes câmaras criogênicas. Milhares de cápsulas estendidas ao longe, cada uma contendo um humano adormecido, seu povo, sua responsabilidade. Guardião, ela disse em voz alta. Quantos militares estão acordados no momento? A voz da inteligência artificial veio de alto-falantes escondidos nas paredes. 12.000, almirante. Todas as filiais estão representadas. Pessoal adicional está acordando a uma taxa de 500 por hora. E a população civil? O despertar da fase 2 começará em 72 horas, assim que a infraestrutura estiver preparada. Estimamos que o despertar completo estará completo dentro de 6 meses. Sarah assentiu. 6 meses. Isso foi mais rápido do que os protocolos originais planejaram. Mas o Guardian passou 5.000 anos melhorando todos os sistemas. A inteligência artificial tornou-se algo muito além do que seus criadores pretendiam. Não é perigoso, não está fora de controle, mas simplesmente é mais capaz do que se imaginava. Ela foi até o centro de comando, onde outros oficiais acordados já estavam reunidos. O general Marcus Webb estava diante de uma exibição holográfica que mostrava as defesas orbitais da Terra. O coronel Yuki Tanaka estudou relatórios sobre as capacidades militares da Vorex. Dr. James Okonkwo, cientista-chefe da iniciativa CRIO, revisou dados sobre assentamentos humanos em outros sistemas estelares. Almirante no convés, alguém chamou e todos se endireitaram. Sarah acenou para que voltassem ao trabalho. Qual é o nosso status? O general Webb respondeu primeiro. As defesas orbitais estão totalmente operacionais. Guardian manteve e atualizou tudo enquanto dormíamos. Nossas armas estão aproximadamente 300 anos à frente de qualquer coisa que os Vorex possuam. Como isso é possível? Sarah perguntou. O Dr. Okonkwo deu um passo à frente. Antes do longo sono, demos permissão ao Guardian para continuar a pesquisa e o desenvolvimento. Achamos que a inteligência artificial poderia fazer algumas melhorias modestas. Nós não previmos. Ele apontou para as exibições ao redor deles. Isto, Sarah entendeu, são 5.000 anos de desenvolvimento contínuo por uma inteligência que nunca dormiu, nunca se distraiu, nunca cometeu erros. Os resultados foram além de qualquer coisa que eles poderiam ter planejado.
E quanto às nossas colônias fora do mundo? Ela perguntou. Todos os 12 navios coloniais chegaram aos seus destinos com segurança, informou o Guardian. As populações humanas existem em 7 mundos em 3 sistemas estelares. Todos permaneceram em sono criogênico, esperando o sinal para acordar. E eles estão escondidos do Vorex? Completamente. Os Vorex não possuem tecnologia de detecção mais rápida que a luz. Nossas colônias são invisíveis para eles. Sarah respirou fundo. A humanidade não apenas sobreviveu. Eles cresceram, se espalharam e evoluíram sem que ninguém na galáxia soubesse. O Vorex pensava que a Terra era um mundo morto. Seu povo foi extinto. Eles estavam prestes a receber uma surpresa muito desagradável. Mas primeiro, Sarah precisava entender exatamente com o que eles estavam lidando. Mostre-me o domínio Vorex. Ela ordenou. Tudo. As exibições mudaram. O vermelho cobriu a maior parte da galáxia, marcando o território controlado pelos Vorex. Sarah assistiu gravações de mundos conquistados. Ela viu espécies escravizadas, culturas destruídas. Bilhões de vidas esmagadas sob as botas de soldados reptilianos. O Vorex não apenas conquistou. Eles gostavam de causar sofrimento. Eles transformaram a crueldade em uma forma de arte. A sala ficou em silêncio enquanto os policiais observavam. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Outros demonstraram apenas raiva fria. Quantas espécies eles destruíram? O coronel Tanaka perguntou baixinho. 147 extinções confirmadas, respondeu o guarda. 212 espécies atualmente escravizadas. Total estimado de mortes em 5.000 anos. 400 trilhões de seres sencientes. Sarah sentiu algo frio em seu peito. 400 trilhões. O número era grande demais para ser compreendido. Mas ela entendeu o que isso significava. Isto não foi apenas conquista. Isto foi um genocídio em escala galáctica. Não podemos permitir que isso continue, disse ela. O general Webb assentiu. Acordado. Mas precisamos ter cuidado. Se nos revelarmos demasiado cedo, antes de estarmos prontos, o Vorex poderá lançar tudo o que tem na Terra. Deixe-os, disse o coronel Tanaka. As projeções dos Guardiões mostram que poderíamos destruir toda a sua frota sem perder uma única nave. Esse não é o ponto, Sarah respondeu. Não sobrevivemos 5.000 anos apenas para nos tornarmos o próximo Vorex. Se entrarmos com armas em punho, matando todos em nosso caminho, não seremos melhores do que eles. A sala ficou em silêncio. Todos eles entenderam o que ela quis dizer. A humanidade aprendeu lições difíceis em seu passado. Eles travaram guerras, cometeram atrocidades e quase se destruíram mais de uma vez. O longo sono deveria ser um novo começo, uma chance de construir algo melhor. O que você propõe? Perguntou o Dr. Okango. Sarah olhou para o mapa vermelho do território Vorex. Nós os paramos. Libertamos os escravos. Levamos os criminosos à justiça. Mas fazemos isso sem nos tornarmos monstros. Mostramos à galáxia que poder não significa necessariamente crueldade. Foi um caminho difícil, talvez impossível, mas foi o caminho certo. Guardião, disse Sarah, comece a preparar a frota. Vamos nos apresentar aos vizinhos. 3 semanas depois, as primeiras naves humanas emergiram do escudo protetor da Terra e entraram no espaço aberto. Não eram embarcações grandes. Cada navio transportava apenas 50 tripulantes. Mas a tecnologia deles era tão avançada que um único cruzador humano poderia ter destruído um grupo de batalha Vorex inteiro. O capitão David Park comandou o navio líder, o Ressurreição. Sua missão era simples. Pesquise o espaço próximo, estabeleça comunicações com qualquer espécie amiga e evite o confronto direto com o Vorex até que a Terra esteja pronta. O universo tinha outros planos. Contato, informou seu oficial sensor, nave patrulha Vorex rumo 270. Eles estão mudando de rumo para interceptar. David observou a nave alienígena se aproximando em sua tela.
Era maior que a sua nave, repleta de armas que teriam sido aterrorizantes para os humanos de 5.000 anos atrás. Agora eles pareciam quase primitivos. Eles estão carregando armas, continuou o oficial censor. Eles estão nos saudando. Na tela, um rosto de Vorex apareceu, todo escamas e dentes afiados e olhos amarelos cheios de desprezo. Nave não identificada, este é o comandante Kratra do Vorex Dominion. Você entrou em nosso território. Renda-se imediatamente ou seja destruído. David manteve sua expressão neutra. Este é o capitão David Park da ressurreição do vaso terrestre. Não queremos fazer mal a você. Estamos simplesmente de passagem. O comandante Vorex riu. Um som áspero, como pedras se chocando. Terra? Esse mundo morto? Você espera que eu acredite que existem sobreviventes daquela espécie primitiva? Não espero nada, David respondeu calmamente. Estou simplesmente dizendo a verdade. Não queremos conflito. Deixe-nos passar e não haverá problemas. Os olhos do comandante Kratra se estreitaram. Você ousa dar ordens ao Vorex? Sua espécie deveria ter permanecido morta. Agora vou terminar o que o sol começou. A tela escureceu. Um momento depois, a nave Vorex abriu fogo. David nem precisou dar ordens. Os sistemas de defesa automatizados do Resurrection identificaram os mísseis que se aproximavam, calcularam suas trajetórias e implantaram contramedidas em menos de 1/10 de segundo. Os mísseis explodiram inofensivamente no espaço, longe da nave humana. Eles estão atirando novamente, informou o sensor. Todos os sistemas de armas ativados. David assistiu ao ataque com algo parecido com pena. O Vorex estava jogando tudo o que tinha em sua nave, e nada disso estava conseguindo passar. Suas armas poderiam muito bem ser brinquedos de criança. Mirem seus sistemas de motor, ele ordenou. Desative, não destrua. Eu quero prisioneiros. As armas da ressurreição falaram uma vez. Um único feixe de luz coerente atingiu a nave Vorex com precisão cirúrgica, cortando a seção do motor como uma faca no papel. A nave alienígena escureceu, flutuando morta no espaço. Motor e armas desativados, confirmou o oficial tático. O suporte de vida está intacto. Aproximadamente 60 sinais de vida a bordo. David assentiu. Prepare grupos de embarque, equipes médicas de prontidão. Estes Vorex são agora prisioneiros da Terra e iremos tratá-los adequadamente. O comandante Kratra acordou em uma sala iluminada que cheirava a produtos químicos estranhos. Ele tentou se mover e encontrou seus braços contidos. O pânico o inundou. Foi isso. Os humanos iriam torturá-lo, extrair informações e depois executá-lo. Foi isso que o Vorex fez com os prisioneiros. Ele não esperava nada diferente dos outros. Mas a criatura que entrou em seu quarto não carregava instrumentos de tortura. Era uma mulher humana de jaleco branco carregando um scanner médico. Comandante Kratra, ela disse, e acentuou Vorex. Sou a doutora Helena Vasquez. Você tem ferimentos leves devido ao ataque. Eu os tratei. Você deve se sentir melhor em breve. Kratra olhou para ela confuso. Você me curou? Claro. Você está ferido. Ajudamos pessoas feridas. Isso é o que os médicos fazem. Isso não fazia sentido. Kratra capturou milhares de prisioneiros em sua carreira. Ele nunca havia prestado assistência médica a nenhum deles. Por que ele faria isso? Eram inimigos, fracos, recursos a serem explorados, e não criaturas merecedoras de compaixão. O que você quer de mim? Ele exigiu. Dr. Vasquez sorriu tristemente. Agora mesmo? Nada. Descanse, Kiur, coma quando estiver com fome. Alguém virá falar com você eventualmente, mas ninguém vai te machucar. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Kratra estava deitado em sua cama, olhando para o teto, tentando entender que tipo de espécie derrotaria um inimigo e então curaria suas feridas. Foi fraqueza. Tinha que ser. O Vorex nunca mostraria tal misericórdia.
Mas algo sussurrou no fundo de sua mente, um pensamento que ele nunca tivera antes. Talvez a misericórdia não fosse fraqueza, afinal. Talvez fosse algo que o Vorax nunca foi forte o suficiente para mostrar. O alto comandante Vorax sentou-se em seu trono e ouviu o relato mais perturbador de sua longa carreira. Um navio patrulha foi destruído perto da zona de quarentena. A nave inimiga era pequena, rápida e possuía armas diferentes de tudo no arsenal Vorax. Mas a parte verdadeiramente preocupante foi a mensagem que foi transmitida após a batalha. Este é o capitão David Park da ressurreição do vaso terrestre. Sua nave foi desativada. Sua tripulação está sendo feita prisioneira e será tratada com humanidade. Diga aos seus líderes que a humanidade despertou. Não buscamos a guerra, mas não toleraremos agressões. Escolha suas próximas ações com sabedoria. Vorad ouviu a mensagem novamente. O humano falava Vorax perfeitamente, o que significava que eles tinham já fazia algum tempo que ouvia as comunicações do domínio. Eles estavam acordados, observando, se preparando, e o Vorax nunca percebeu. Como isso é possível? Ele exigiu. A Terra estava morta. A espécie foi extinta. Nossos registros são claros. Seus oficiais de inteligência avançaram nervosamente. Alto comandante, revisei os arquivos antigos. Parece que nossas suposições estavam incorretas. Os humanos não morreram. Eles foram para a clandestinidade. Eles construíram abrigos nas profundezas da superfície de seu planeta e entraram em uma espécie de sono prolongado. Durante 5.000 anos, parece que sim, alto comandante. E durante esse tempo, eles continuaram a desenvolver sua tecnologia. A nossa análise das assinaturas das armas sugere que as suas capacidades militares estão significativamente avançadas. Vorat bateu com o punho no braço do trono. Significativamente avançado? Uma única nave desativou uma das nossas naves de patrulha em segundos. Quantos navios eles têm? Qual é a força da sua frota? Desconhecido, alto comandante. Não temos informações sobre suas capacidades além deste compromisso. Isto era inaceitável. O domínio Vorax governou a galáxia por 5.000 anos porque era mais forte que todos os outros. Eles nunca enfrentaram uma ameaça séria. Eles nunca precisaram. Todas as espécies que encontraram eram mais fracas, menos avançadas e mais fáceis de esmagar. Mas esses humanos eram diferentes. Vorat tomou sua decisão rapidamente. O jeito Vorax era simples. Quando você enfrentou uma ameaça, você a destruiu completamente. Sem piedade, sem negociação, aniquilação total. Monte a terceira frota, ordenou ele. 500 navios de guerra, total prontidão para combate. Quero-os no sistema terrestre dentro de um mês padrão. Seus oficiais trocaram olhares nervosos. 500 navios eram uma força enorme. Foi o suficiente para conquistar um setor inteiro. Para um único planeta, parecia um exagero incrível. Mas Vorat não sobreviveu tanto tempo arriscando-se. Se os humanos fossem tão avançados quanto as evidências sugeriam, ele precisava de números esmagadores. A quantidade tinha uma qualidade própria. O alto comandante, um conselheiro, aventurou-se com cuidado. Talvez devêssemos tentar primeiro a diplomacia. Se os humanos forem realmente poderosos, um ataque direto poderá custar caro. Os olhos amarelos de Vorat fixaram-se no conselheiro com frio desprezo. Diplomacia, nós somos o Vorax. Não negociamos com espécies inferiores. Não demonstramos fraqueza. Estes humanos desafiaram a nossa autoridade e pagarão com a sua extinção. Ele se levantou do trono e caminhou até a enorme janela com vista para a capital. Milhões de Vorax viviam abaixo, garantindo o conhecimento de que seu império era invencível. Ele não os decepcionaria. Não se engane, ele disse calmamente. Não se trata apenas de um navio patrulha. Se se espalharem rumores de que uma espécie desafiou o domínio e sobreviveu, outros poderão ter ideias. Nossos escravos podem começar a esperar por resgate. Isso não pode acontecer. Os humanos devem ser apagados completamente, como se nunca tivessem existido.
Seus oficiais curvaram-se e partiram para cumprir suas ordens. A maior força militar que a galáxia já viu desceria em breve sobre um pequeno planeta azul que ousou enfrentar o Vorex. Vorat sorriu. Ele quase teve pena dos humanos. Eles sobreviveram 5.000 anos apenas para morrer agora. Do outro lado da galáxia, os rumores se espalham como fogo pela grama seca. Nas senzalas das colônias mineiras, nos salões dos empregados das famílias Vorex, nos locais de encontro ocultos onde os povos conquistados se reuniam para lembrar quem haviam sido, os sussurros passavam de boca em boca. Os adormecidos haviam acordado. Kira ouviu os rumores em seu arquivo. Uma nave patrulha Vorex foi destruída por uma nave do mundo morto chamada Terra. A tripulação foi capturada, não morta. Eles foram curados, não torturados. Seu coração disparou enquanto ela ouvia as histórias. Os registros antigos que ela encontrou eram verdadeiros. Os adormecidos eram reais e finalmente acordaram. Mas a esperança era perigosa no domínio Vorex. Aqueles que esperavam abertamente tendiam a desaparecer. Kira manteve sua excitação escondida. Seu rosto em branco sempre que ela mestres olharam para ela. Mas por dentro ela estava ardendo de perguntas. Os humanos viriam para libertá-los? Eles eram fortes o suficiente para desafiar o Vorex? Ou seriam esmagados como todos os outros que tentaram? Ela não foi a única a fazer essas perguntas. Por toda a galáxia, bilhões de seres escravizados olharam para as estrelas e se perguntaram se a salvação finalmente chegaria. Pela primeira vez em milhares de anos, ousaram sonhar com a liberdade. Na Terra, a humanidade debateu o que fazer a seguir. A almirante Saracen esteve perante o Conselho do Despertar, um grupo de líderes militares, cientistas e representantes civis que foram escolhidos para guiar a humanidade durante este período crítico. O despertar civil estava a decorrer antes do previsto. Já 500 milhões de pessoas estavam conscientes de serem informadas sobre a situação. Os Vorex montaram uma frota, informou Sara. 500 navios de guerra chegarão ao nosso sistema solar em aproximadamente 3 semanas. Murmúrios ecoaram pela Câmara do Conselho. 500 navios era um número impressionante. Mesmo sabendo da sua vantagem tecnológica, alguns vereadores pareciam preocupados. Podemos derrotá-los? Um representante civil perguntou. Facilmente, respondeu o general Webb. Nossas projeções mostram que poderíamos destruir toda a frota deles com 12 navios. A verdadeira questão é se deveríamos. Se devemos nos defender? Outro representante perguntou incrédulo. Não é isso que quero dizer, disse Webb. Obviamente podemos defender a Terra. O que estou perguntando é se deveríamos aproveitar esta oportunidade para paralisar permanentemente os militares da Vorex ou se deveríamos ser mais contidos. Isso gerou intenso debate. Alguns defenderam a força máxima. Os Vorex eram assassinos em uma escala que desafiava a compreensão. Eles mereciam qualquer destruição que a humanidade pudesse causar. Outros aconselharam cautela. O uso de violência avassaladora, mesmo contra monstros, poderia colocar a humanidade num caminho perigoso. Sara ouviu os dois lados e depois levantou a mão pedindo silêncio. Eu entendo o desejo de vingança, disse ela. Quando leio os relatórios sobre o que o Vorex fez, também sinto isso. A raiva. O ódio. Mas precisamos pensar sobre que tipo de civilização queremos ser. Ela ativou um display holográfico mostrando a galáxia. Existem bilhões de pessoas escravizadas por aí, esperando que as salvemos. Se viermos como destruidores, matando tudo em nosso caminho, que mensagem isso envia? Que a única escolha nesta galáxia é entre diferentes tipos de monstros. Ela deixou a pergunta pairar no ar. Proponho uma abordagem diferente. Derrotamos a frota Vorex. Deixamos absolutamente claro que eles não podem nos ameaçar. Mas não os destruímos. Desativamos as suas naves, fazemos prisioneiros os seus tripulantes e oferecemos-lhes uma escolha. Rendam-se e enfrentem justiça pelos seus crimes, ou continuem a lutar e sejam sistematicamente desmantelados. Você acha que eles vão se render? Perguntou o Dr. Okonkwo. Honestamente, não sei.
Mas eu sei disso. Se lhes dermos uma oportunidade e eles recusarem, podemos dizer que tentamos. Se simplesmente os eliminarmos sem oferecer alternativas, não seremos melhores do que eles. O conselho votou. Foi perto, mas a abordagem de Sarah venceu. A humanidade defender-se-ia com uma força esmagadora, mas também ofereceria misericórdia àqueles que a aceitassem. 3 semanas depois, a terceira frota Vorex emergiu do hiperespaço na borda do Sistema Sol. 500 navios de guerra espalhados pelo espaço como um enxame de insetos metálicos, cada um repleto de armas projetadas para matar e destruir. O comandante da frota Zairoth estava na ponte de sua nau Capitânia, a Devastação. Ele era o general de maior confiança da Vorex, um veterano de centenas de campanhas. Ele nunca havia perdido uma batalha em sua vida. Um mundo natal humano apareceu em seus sensores, um pequeno planeta azul, distante de sua estrela. A leitura mostrou 8 bilhões de sinais de vida, 8 bilhões de criaturas primitivas que de alguma forma sobreviveram à extinção. Procure instalações defensivas, ordenou Zairoth. Comandante, estamos detectando um escudo de energia incomum envolvendo o planeta, de composição desconhecida. Os oficial sensor fez uma pausa. Há 12 pequenas embarcações movendo-se para nos interceptar. Zairoth riu. 12 contra 500? Sim, comandante. Eles parecem ser semelhantes ao navio que destruiu nosso navio patrulha. Zairoth acenou com desdém. Aquele navio estava sozinho e pegou nossa patrulha de surpresa. Somos a terceira frota. Nada pode ficar contra nós. Ele abriu um canal para as naves humanas. Atenção, vasos terrestres. Este é o comandante da frota Zairoth do domínio Vorex. Você está cercado e desarmado. Renda-se imediatamente e poderemos permitir que parte da sua população viva como escravos. Resista e toda a sua espécie será apagada. Você tem 1 minuto para responder. A resposta veio quase imediatamente. Uma fêmea humana apareceu em sua tela, com expressão calma e destemida. Comandante Zairoth, sou almirante Sarachem da Terra. Não temos desejo de conflito, mas não nos renderemos. Exorto-vos a retirarem a vossa frota e voltarem para casa. Se você atacar, nós nos defenderemos e você perderá. As escamas de Zairoth ficaram escuras de raiva. Você ousa ameaçar o domínio? Você ousa sugerir que 12 navios podem derrotar 500? Não estou ameaçando, respondeu o almirante Shen. Estou avisando. Há uma diferença. Por favor, comandante, pegue seus navios e vá embora. Ninguém precisa morrer hoje. Os únicos que estão morrendo hoje são os humanos, rosnou Zairoth. Ele cortou o canal e voltou-se para seu oficial tático. Todas as naves, ataquem a formação, destruam essas naves, então comecem o bombardeio orbital, não deixando nada vivo. 500 navios de guerra Vorax avançam, carregando armas, famintos por destruição. O almirante Shen os observou chegar. Sua expressão era triste. Eles fizeram a sua escolha, disse ela calmamente, iniciar operações defensivas. Desative, não destrua. Vamos mostrar-lhes como é a misericórdia. As 12 naves humanas avançaram para enfrentar a armada. A batalha que mudaria a galáxia para sempre estava prestes a começar. O comandante da frota Zairoth assistiu horrorizado enquanto sua armada era despedaçada com precisão cirúrgica. As naves humanas se moviam como nada que ele já tinha visto, dançando entre suas naves, atacando com armas que cortavam os escudos Vorax como se eles não existissem. Mas eles não estavam matando. Eles não estavam destruindo. Eles estavam desabilitando. Um por um, os navios de guerra Vorax apagaram. Os motores falharam, os sistemas de armas morreram, as comunicações silenciaram, mas o suporte de vida permaneceu intacto em todas as embarcações. Os humanos não estavam tentando assassinar suas tripulações, eles os estavam capturando. Todos os navios concentram o fogo no navio líder, gritou Zairoth. Tudo o que temos, 300 navios que ainda tinham armas em funcionamento, voltaram-se para a nau Capitânia do almirante Shen.
O despertar, milhares de mísseis percorreram o espaço, raios de energia brilhantes o suficiente para cegar estrelas convergiram para um único ponto. O despertar não mudou. Não foi necessário. Um campo brilhante apareceu ao redor da nave humana, absorvendo todos os mísseis, desviando todos os raios. O poder de fogo combinado de 300 navios de guerra Vorax não fez absolutamente nada. Então o despertar disparou de volta. Um único pulso de energia se expandiu como uma onda, varrendo as naves atacantes. Zairoth sentiu sua própria nave estremecer enquanto os sistemas falhavam durante a devastação. As luzes piscaram e apagaram. Os geradores de gravidade ficaram offline. Sua tripulação flutuava indefesa na escuridão. A iluminação de emergência foi ativada, deixando tudo em vermelho escuro. Zairoth pegou um console para se equilibrar, sua mente recusando-se a aceitar o que acabará de acontecer. 500 navios de guerra, a maior frota que o domínio já reuniu, derrotados em 11 minutos por 12 navios que não sofreram uma única baixa. O comandante, disse semanalmente seu oficial de comunicações, estava recebendo uma transmissão. O rosto do almirante Shen apareceu no visor de emergência. Ela parecia cansada, mas não triunfante. Na verdade, ela parecia triste. Comandante Zairoth, sua frota foi desativada. Nenhuma de suas naves pode se mover ou lutar. Não fizemos nenhuma tentativa de matar suas tripulações e não faremos isso a menos que vocês nos forcem. Equipes médicas e de resgate estão sendo enviadas para qualquer embarcação que apresente sinais de vida. Falha. Zairoth olhou para ela sem acreditar. Eles estavam enviando ajuda depois do que o Vorax tentou fazer. Vocês agora são prisioneiros da Terra, continuou Shen. Você será tratado com humanidade. Você não será torturado ou executado. Quando a situação estiver estável, você terá a opção de escolher seu futuro. Shen fora. A tela escureceu. Zairoth flutuava no silêncio de sua nave morta, cercado pelos destroços de tudo que ele acreditava sobre o universo. O Vorax deveria ser o mais forte. Eles deveriam ser invencíveis, mas foram afastados como insetos por uma espécie que consideraram extinta, e essa espécie lhes mostrou misericórdia. 12 horas depois, Zairoth estava em uma sala de conferências a bordo do Despertar. Suas feridas foram tratadas. Ele recebeu comida e água. Seus guardas eram educados e profissionais, não mostrando nada da crueldade que ele esperaria de qualquer Vorax na mesma posição. O almirante Shen entrou sozinho na sala. Ela sentou-se em frente a ele e estudou seu rosto por um longo momento antes de falar. Comandante Zairoth, quero lhe mostrar uma coisa. Não será agradável, mas acredito que você precisa ver. Ela ativou um display holográfico. Imagens começaram a aparecer. Vídeos, gravações de áudio, documentos, a história completa da conquista Vorax, na perspectiva deles e na perspectiva de suas vítimas. Zairoth assistiu enquanto civilizações eram destruídas. Ele viu espécies escravizadas aos milhões. Ele ouviu os gritos de seres que nunca fizeram nada de errado, exceto existir no espaço que o Vorax queria. Ele viu crianças arrancadas de seus pais, trabalhadores espancados até a morte em minas, culturas inteiras apagadas porque algum comandante da Vorax decidiu que eram inconvenientes. Ele próprio participou de alguns desses eventos. Ele deu ordens que levaram à morte de bilhões. Na época parecia normal, esperado do jeito Vorax. Agora, vendo tudo isso diante dele, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes. Demorou um momento para identificar a emoção. Vergonha. 400 trilhões de seres, disse o almirante Shen calmamente. Foi assim que muitos morreram por causa do seu império. 400 trilhões de vidas terminaram sem nenhuma razão, exceto que o Vorax poderia acabar com elas. Zairoth não conseguia olhá-la nos olhos. Somos predadores. Os fortes tiram dos fracos. É a ordem natural. É isso? Shen se inclinou para a frente. Nós, humanos, estamos acordados há menos de 2 meses. Nesse tempo, derrotamos toda a sua terceira frota sem matar um único soldado. Temos o poder de destruir completamente o seu império.
cada mundo, cada nave, cada Vorex vivo. Poderíamos fazer isso e ninguém na galáxia poderia nos impedir. Ela fez uma pausa. Mas não vamos. Você sabe por quê? Zairot balançou a cabeça. Por que poder sem sabedoria não tem sentido? Por que destruir você nos tornaria iguais a você? Por que algures nos últimos 10.000 anos da nossa existência, aprendemos que a verdadeira medida da força não é o que se pode destruir, mas o que se escolhe proteger. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para as estrelas. Seu povo conquistou a galáxia porque você era forte. Poderíamos tirar isso de você porque somos mais fortes. Mas esse ciclo tem que terminar em algum lugar. Termina aqui. Termina agora. O que você quer de nós? Zairot perguntou. Queremos que você faça uma escolha. Shen se virou para encará-lo. O domínio Vorex pode se render. Suas forças militares serão desmanteladas. Seus líderes enfrentarão julgamento por seus crimes contra a vida senciente. Suas populações escravizadas serão libertadas. E então, se o seu povo estiver disposto a mudar, você terá um lugar numa nova ordem galáctica. Não como governantes, não como escravos, como iguais. E se recusarmos, destruiremos sistematicamente todas as instalações militares, todos os navios de guerra, todas as armas que o seu império possui. Libertaremos todos os escravos, independentemente dos seus desejos. Os seus líderes serão presos e julgados, quer se rendam ou não. A única diferença é quantos Vorex morrem no processo. Zairot considerou isso. A parte antiga dele queria lutar, resistir, morrer com honra em vez de aceitar a derrota. Mas outra parte, uma parte que despertou quando assistiu aquelas gravações, sussurrou uma mensagem diferente. Talvez a derrota não fosse a pior coisa que poderia acontecer? Talvez fosse uma chance de se tornar algo melhor. Não posso falar pelo domínio, disse ele finalmente. O alto comandante Vorat nunca se renderá. Ele preferiria ver toda a nossa espécie destruída. Eu sei, respondeu Shen. Mas e você? E os soldados sob seu comando? E o Vorex comum que nunca quis nada disso? Zairot ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele fez uma pergunta que surpreendeu até a si mesmo. Se nos rendermos, se ajudarmos você a acabar com isso de forma pacífica, o que acontecerá conosco? Para mim? Você enfrenta julgamento por suas ações. Isso não é negociável. Mas os julgamentos significam a oportunidade de apresentar o seu caso, de mostrar remorso, de demonstrar que você mudou. A execução não é garantida. A redenção é possível. Redenção. Não era uma palavra que existia na língua Vorex. Eles nunca precisaram disso. Preciso de tempo para pensar, disse Zairot. Shen assentiu e o deixou sozinho. A notícia da Batalha das Almas se espalhou pela galáxia mais rápido que a luz. A rede de propaganda Vorex tentou suprimir a notícia, mas não conseguiu impedir os sussurros. Nas senzalas e nos locais de encontro escondidos, a história era contada e recontada. 500 navios de guerra Vorex derrotados por 12 embarcações humanas. Cada tripulação capturada viva. Cada prisioneiro tratado com cuidado. Os adormecidos haviam acordado e eram tudo que as histórias antigas prometiam. Kira ouviu a notícia em seu arquivo e ficou cheia de alegria. Ela não foi a única. Em milhares de mundos, milhares de milhões de seres escravizados olharam para as estrelas e sabiam que a libertação estava a chegar. Mas a liderança da Vorex não partilhava desta opinião. O alto comandante Vorat recebeu os relatórios de batalha com fúria fria. Sua maior frota foi humilhada. Seu melhor comandante era um prisioneiro. E o pior de tudo, os humanos demonstraram misericórdia. Misericórdia era a fraqueza. A misericórdia era algo a ser explorado. Reúna todas as frotas restantes, ordenou Vorat. Cada navio, cada soldado, cada arma que temos. Esses humanos pensam que podem nos desafiar com bondade. Eles aprenderão que os Vorex não se rendem. Nós não mudamos. Lutamos até a vitória ou a morte. Seus conselheiros obedeceram,
mas alguns deles se perguntaram se seu líder teria enlouquecido. Os humanos destruíram 500 navios sem suar a camisa. Que chance alguém tinha contra esse tipo de poder? Mas eles não disseram nada. Falar contra Vorath era suicídio. O confronto final estava chegando, e a galáxia prendeu a respiração, esperando para ver qual caminho prevaleceria, o antigo caminho da conquista e da crueldade, ou o novo caminho da força e da misericórdia. Os adormecidos fizeram sua escolha. Agora era a hora do Vorax fazer o seu. 1 ano se passou desde o grande despertar e a galáxia era um lugar diferente. O domínio Vorax caiu, não em uma única batalha apocalíptica, mas em uma série de operações cuidadosamente planejadas que desmantelaram o império pedaço por pedaço. Frotas humanas apareceram nos mundos conquistados e simplesmente anunciaram que os escravos estavam livres. Qualquer soldado Vorax que resistisse foi incapacitado e capturado. Qualquer um que se rendesse era tratado com justiça. O alto comandante Vorath se recusou a aceitar a derrota. Ele reuniu todos os navios restantes da marinha do domínio e lançou um ataque desesperado à própria Terra. 12.000 navios de guerra, a maior frota da história galáctica, emergiram do hiperespaço, na expectativa de subjugar as defesas humanas através do grande número. Eles duraram 23 minutos. A arma humana que encerrou a batalha era algo novo, algo que nem mesmo o Guardião havia revelado até aquele momento. Não destruiu navios, simplesmente os desligou. Cada sistema, cada arma, cada motor, tudo ao mesmo tempo. 12.000 naves flutuaram mortas no espaço, com suas tripulações indefesas, mas vivas. O próprio Vorath foi capturado na ponte de sua nau capitânia. Ele tentou tirar a própria vida em vez de enfrentar a humilhação de seu filho. Renda-se, mas os humanos foram mais rápidos. As equipes médicas o salvaram, curaram suas feridas e o colocaram sob custódia para julgamento. O julgamento durou 3 meses. Cada atrocidade cometida pelo Vorax foi documentada e apresentada como prova. Sobreviventes de uma centena de espécies diferentes testemunharam sobre os horrores que suportaram. Vorath ficou sentado em silêncio durante a maior parte do tempo. Seus olhos amarelos fixaram-se em algum ponto distante que ninguém mais conseguia ver. No final, ele foi considerado culpado de crimes contra a vida senciente em uma escala que desafia qualquer descrição. A sentença não foi a morte. Os humanos não acreditavam na execução de prisioneiros, por mais terríveis que fossem seus crimes. Em vez disso, Vorath foi condenado a passar o resto da vida ajudando a reconstruir os mundos que havia destruído. Ele trabalharia ao lado das espécies que escravizara, aprendendo seus nomes, ouvindo suas histórias, entendendo exatamente o que seu império havia tirado delas. Alguns disseram que isso era muito misericordioso, outros disseram que era o castigo mais cruel que se possa imaginar. O próprio Vorath não havia falado desde que a sentença foi proferida. Os antigos mundos escravistas estavam lentamente voltando à vida. Navios da era humana entregaram alimentos, medicamentos e tecnologia a populações que não conheciam nada além do sofrimento durante milhares de anos. Escolas foram construídas, hospitais foram abertos, crianças que nasceram em cativeiro aprenderam que poderiam ser o que quisessem. Um novo Conselho Galáctico foi formado, com representantes de todas as espécies libertadas. Foi oferecido aos humanos um assento permanente, mas o almirante Shen recusou. Não estamos aqui para governar, disse ela na primeira reunião do Conselho. Estamos aqui para ajudar. Quando você não precisar mais de nós, daremos um passo atrás. Esta galáxia pertence a todos vocês. Algumas espécies não acreditaram nela. Eles conheciam apenas a tirania há tanto tempo que a bondade parecia um truque. Mas lentamente, à medida que os meses passavam e os humanos mantinham a sua palavra, a confiança começou a crescer. Os Mallory foram um dos primeiros a abraçar a nova ordem. O seu mundo natal foi restaurado, a sua cultura celebrada, os seus filhos ensinaram que tinham valor para além do que podiam produzir para um mestre. Pela primeira vez em 300 anos, Mallory caminhou livremente sob o seu próprio céu. Kira não era mais uma escrava trabalhando em um arquivo. Ela era a embaixadora Kira, representante oficial do povo Mallory no Conselho Galáctico.
Sua busca através de registros antigos levou diretamente à descoberta que ajudou a humanidade a se preparar para o seu despertar. Os humanos a consideravam uma heroína. Ela não se sentia uma heroína. Ela se sentia como alguém que teve a sorte de encontrar esperança quando a esperança parecia impossível. Um ano após o despertar, Kira viajou para a Terra pela primeira vez. Ela sonhava com esse momento desde que leu pela primeira vez sobre os adormecidos naquele arquivo empoeirado. Agora ela estava na superfície do mundo que havia mudado tudo. A Terra era linda, oceanos azuis, florestas verdes, montanhas que tocam as nuvens. Os humanos preservaram seu mundo com um cuidado que os Vorax nunca haviam mostrado a nenhum planeta. A vida prosperava aqui, não porque fosse útil, mas porque tinha valor em si mesma. O almirante Shen conheceu-a pessoalmente no campo de pouso. A humana parecia mais velha do que durante a guerra. Linhas de exaustão marcavam seu rosto. Ela passou o ano passado trabalhando sem descanso para reconstruir uma galáxia destruída. Embaixadora Kira, Shen disse calorosamente. Bem-vindo à Terra. Almirante Shen, Kira fez uma reverência ao estilo Mallory. Esperei minha vida inteira por esse momento. Shen sorriu e apontou para um veículo que esperava. Então deixe-me mostrar por que valeu a pena esperar. Eles dirigiram por uma zona rural que parecia brilhar com vida. Kira viu crianças brincando nos campos, famílias reunidas para as refeições, comunidades trabalhando juntas para construir e criar. Não se parecia em nada com o mundo Vorax que ela conhecera, onde o medo era a base da sociedade. Posso te perguntar uma coisa? Kira disse. Claro. Por que você mostrou misericórdia a eles? O Vorax, quero dizer. Eles assassinaram trilhões. Eles destruíram civilizações inteiras. Você tinha o poder de eliminá-los completamente. Por que você não fez isso? Shen ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela falou, sua voz estava carregada de memória. Por que quase nos tornamos eles uma vez? Kira se virou para olhar para ela surpresa. Antes do longo sono, a humanidade era violenta. Lutamos guerras por território, recursos, ideias. Construímos armas que poderiam destruir o nosso mundo inteiro. E chegamos perto de usá-los mais de uma vez. Quase nos destruímos antes mesmo de chegarmos às estrelas. Shen olhou pela janela para a paisagem pacífica. Quando entramos nas câmaras criogênicas, sabíamos que quando acordássemos teríamos uma escolha. Poderíamos usar a nossa tecnologia para dominar tudo, tal como o Vorax. Ou poderíamos usá-lo para proteger, para curar, para dar aos outros a oportunidade que quase perdemos. Ela se virou para Kira. Os Vorax não são monstros. São o que acontece quando uma espécie nunca aprende que força e crueldade não são a mesma coisa. Poderíamos tê-los destruído e nos sentido justos por isso. Mas então teríamos provado que o caminho deles era o único. Teríamos validado tudo o que eles acreditavam. Então você escolheu um caminho diferente. Escolhemos o caminho mais difícil, corrigiu Shen. É fácil destruir. Qualquer espécie com armas suficientes pode fazer isso. Mas construir algo melhor, oferecer redenção mesmo a quem não a merece, mostrar à galáxia que o poder pode servir à paz em vez da guerra, isso exige força real. Kira considerou isso. Ela pensou no comandante Zairot, que havia rendido suas forças e testemunhado contra seus próprios líderes. Ela pensou nos prisioneiros Vorax, que aprendiam lentamente que havia outras maneiras de viver. Ela pensou na própria galáxia, curando feridas que estavam inflamadas há 5.000 anos. Acho que entendo, ela disse. Pararam num memorial construído numa encosta com vista para o oceano. Pilares de pedra estavam em fileiras, cada um deles gravado com o nome de uma espécie que o Vorax havia destruído. 147 pilares para 147 civilizações que nunca mais existiriam. Mas também havia um jardim. Plantas vivas de todos os mundos sobreviventes da galáxia cresciam em canteiros cuidadosamente cuidados. Cores, formas e aromas misturados em harmonia selvagem. A vida persiste. A vida continua. A vida recusando-se a ser apagada. Construímos isso para lembrar, disse Shen.
Não apenas o que foi perdido, mas o que sobreviveu. Todas as espécies que ainda estão aqui têm uma planta neste jardim, inclusive o Melore. Kira caminhou pelo jardim até encontrar as flores com folhas prateadas de seu mundo natal. Ela se ajoelhou ao lado deles e tocou suavemente suas pétalas. Lágrimas rolaram por suas bochechas prateadas. Obrigada, ela sussurrou. Obrigado por acordar. Shen ficou ao lado dela, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e dourado. Dormimos por 5.000 anos, e ela disse. Quando acordamos, encontramos uma galáxia acorrentada. Poderíamos ter ignorado isso. Poderíamos ter nos escondido na Terra e deixado as coisas continuarem como estavam. Mas não era isso que queríamos ser. Ela ajudou Kira a fazer os pés. Os que dormem estão acordados agora e não vamos voltar a dormir até que todos os seres desta galáxia estejam livres. Longe, em um mundo restaurado que já foi uma colônia de mineração vorax, um ex-escravo chamado Jet observava seus filhos brincarem com crianças humanas em um campo de flores. Os humanos chegaram há 6 meses para ajudar a reconstruir sua aldeia. Eles trouxeram comida, remédios, materiais de construção e mais alguma coisa. Ter esperança. A filha de Jet correu até ele, segurando uma flor que havia colhido. Pai, olhe. As crianças humanas me ensinaram seu nome. Eles chamam isso de rosa. Ele pegou a flor e estudou suas delicadas pétalas. Era lindo, frágil, algo que o Vorax teria esmagado sem pensar 2 vezes. É lindo, ele disse. Devíamos plantar algumas no nosso jardim. Sua filha sorriu e correu de volta para brincar. Jeta observou partir. Seu coração cheio de emoções que ele nunca esperava sentir novamente. Ao longe, uma nave humana decolou, rumo a outro mundo que precisava de ajuda. Os adormecidos nunca pararam de se mover, nunca pararam trabalhando, nunca parou de mostrar à galáxia que havia outro caminho. Eles tinham o poder de governar tudo. Eles poderiam ter se tornado imperadores de toda a criação. Em vez disso, escolheram ser servos, protetores, amigos. Jet olhou para as estrelas que antes eram símbolos de opressão. Agora eles representavam possibilidade. O Vorax aterrorizou a galáxia durante 5.000 anos. Eles acreditavam que força significava crueldade, que poder significava dominação, que as únicas opções eram conquistar ou ser conquistado. Eles estavam errados. Os adormecidos despertaram e mostraram ao universo uma verdade diferente. A verdadeira força não foi medida em destruição. Foi medido pelo que você escolheu proteger. O verdadeiro poder não era a capacidade de tomar. Foi a capacidade de dar. A galáxia estava se curando. Levaria gerações, talvez séculos, para desfazer todos os danos que o Vorax causou. Mas pela primeira vez em 5.000 anos, essa cura foi possível porque em algum lugar nas estrelas a humanidade estava observando, a humanidade estava ajudando, a humanidade estava pronta e nunca mais dormiriam.